Bom, vamos voltar aqui para o nosso curso. Vamos fazer mais uma aula. Hoje que eu vi que a aula que eu postei, a aula anterior, ela ficou faltando um exemplo. Eu tinha resolvido lá, mas eu acho que na hora de colar o vídeo ela sumiu, ficou uma parte preta. O vídeo ficou até mais curto do que eu imaginei, mas é por causa disso. Na hora que eu subi lá, o finalzinho da aula, era esse exemplo aqui. Eu ia finalizar a aula com esse exemplo. Já resolvi, vou resolver de novo. Vamos começar a aula de hoje resolvendo esse exemplo que eu ia resolver na aula passada. A gente já viu até agora a derivada de funções polinomiais e exponenciais com a base sendo o número de Euler, a base E. Na aula passada a gente viu a regra do produto e a regra do quociente. Quando eu tenho produtos e quocientes, tem que usar essas duas regras. Foi o assunto da aula passada. E eu ia terminar nesse exemplo aqui que a gente vai resolver agora, que é um em que a gente vai precisar justamente da regra do quociente para derivar essa expressão. Por que eu vou precisar derivar? Bom, ele quer encontrar equações de retas que tangenciam essa função e que sejam paralelas a essa reta dada. Não sei se vocês viram lá em geometria analítica já. Retas são paralelas quando o que nelas é igual. Quando o ângulo que elas fazem com esse x é igual. Ou quando o coeficiente angular é igual. Ou quando a inclinação é igual, como a gente tem chamado aqui. Então, duas retas, quando têm inclinações iguais, elas são paralelas. Então, eu quero encontrar retas tangentes dessa função que tem inclinações iguais à inclinação dessa reta aqui. Está sendo pedido de modo genérico aqui, é que eu tenho uma função e que eu tenho retas paralelas a ela, que sejam paralelas a uma reta dada. Isso que eu quero. Então eu quero saber quem são essas retas que tangenciam a função e que são paralelas a uma reta dada. Esse aqui não é um desenho só simbólico, não sei como é que é essa função, mas é algo que vai ter um gráfico lá e vai ter uma reta paralela que vai ser paralela a uma reta dada. Ou seja, eu quero retas tangentes à função que tenha inclinação igual a dessa reta aqui. Para a gente achar a inclinação da reta que foi dada, foi um assunto lá do comecinho do curso, o que eu faço é colocar a equação da reta na sua forma reduzida, e o que fica multiplicando x é justamente a inclinação, o coeficiente angular. Aqui se eu isolo, vai ficar 2y igual a x menos 2, a equação reduzida você isola o y, né? Dividido por 2 dos dois lados, vai ficar y igual a meio de x menos 1. Essa é a equação dessa reta aí na forma reduzida, que revelou aqui a sua inclinação. Então o que eu estou procurando são equações de retas que tangenciam a função que tem inclinação igual a meio. Já ficou mais claro aqui o que está sendo pedido. Para eu achar a equação de retas tangentes à função, para achar as inclinações dessas retas, eu vou precisar derivar, porque a derivada, uma das coisas que ela fornece é justamente isso, a inclinação de retas tangentes à função. Para derivar essa função aqui, eu vou ter que usar, como é uma divisão ali, é uma fração algébrica, eu vou ter que usar a regra do quociente. Então, derivando na regra do quociente, que a gente viu na aula passada, o y' vai ficar igual a de baixo, vezes a derivada da de cima. Vou escrever aqui, depois a gente deriva. Com o tempo a gente vai fazer isso de forma mais direta, mas por enquanto é bom escrever a regra para não ficar faltando nenhum termo. Vai ficar de baixo vezes a derivada de cima, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo. Isso tudo sobre a de baixo, o denominador ao quadrado. Então ficou de baixo a derivada de cima, menos a de cima vezes a derivada de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Então, derivando ali o que se pede, percebam que a derivada desse parênteses, que a derivada de x dá 1 e a derivada de menos 1 dá 0. Então, esse parênteses vai ficar simplesmente igual a 1. A mesma coisa acontece aqui, a derivada de 1 dá 0, a derivada de x dá 1. Porque x elevado a 1, eu passo 1 multiplicando porque x elevado a 0. A derivada só do x ali é igual a 1. Então, vai ficar x mais 1 vezes 1, que é a derivada desse parênteses aqui inteiro, menos x menos 1 vezes 1, que é a derivada desse parênteses inteiro, sobre x mais 1 ao quadrado. Então, a derivada vai ficar x mais 1 menos x mais 1, né? Distribuindo esse menos aqui para dentro do parênteses, sobre x mais 1 ao quadrado. Posso cancelar esse x com esse menos x. Então, em cima vai ficar só 2. Então, vai ficar 2 sobre x mais 1 ao quadrado. Essa é a derivada dessa função aqui. É a expressão que me fornece a inclinação de retas tangentes dessa função em qualquer ponto. Eu quero num ponto A, tal, um ponto que eu não sei, peguei aqui um ponto A genérico, tal que a reta tangente tem inclinação justamente meio.
Eu quero achar quem é esse A aqui que faz isso ser verdade. Se eu pegar aqui um x igual a um A genérico, eu vou ter que a inclinação, a derivada, vai ficar igual a 2 sobre A mais 1 ao quadrado. Quem é esse A? Eu quero que seja um A de modo que a reta tangente fique paralela a essa, ou que essa inclinação aqui dê meio. Então eu escolhi um A, que eu vou achar que quem é que faz isso ser verdade, de modo que a inclinação da reta tangente seja igual a meio para que seja paralela à reta dada. Então, resolvendo aquele termo ali, multiplicar cruzado aqui, vai ficar A mais 1 ao quadrado igual a 4. Então, vai ficar, tirando a raiz dos dois lados, vai ficar A mais 1 igual a mais ou menos 2, né? Raiz, como aqui tem um termo algébrico, vai ter que ficar mais ou menos. Então, vai ficar A igual, quando é o mais 2 mais 1, 3. A igual, aliás, vai ficar menos 1 para o lado de lá, né? Então, quando vai ficar menos 1 menos 2 vai dar menos 3. E vou passar esse menos 1 para lá. Quando for 2, vai ficar 1. Então, são dois A's possíveis que fazem essa expressão aqui ficar igual a meio. Ou seja, são retas, vão ter retas tangentes à função, de tal modo que tem duas retas. Deve ter uma para cá, assim, se o meu desenho estivesse corretinho. Tem uma outra reta aqui que também é paralela a essa e que também é tangente à função. Bom, vamos finalizar essa questão aqui nessa página, ficou muito cheio lá de coisa. Então eu tinha essa função que tem essa derivada. Quando eu impus um ponto na função que me obrigasse a derivada da meio, eu encontrei o valor de A igual a menos 3 e de A igual a 1. Então agora eu consigo achar as equações das retas que tangenciam essa função e que tem inclinação igual a meio. Como? Primeiro tem que achar um ponto da função, né? Porque para achar a equação de reta, é sempre y na quadrada de um ponto que eu conheço, inclinação que multiplica x na quadrada de x do mesmo ponto. Então, a equação de reta eu preciso da inclinação, que eu já sei que tem que ser meio. É isso, todo o trabalho aqui é para achar essas retas com inclinação meio. E de um ponto da função. Para eu achar esse ponto da função, eu posso pegar o x igual a um valor desse aqui. Se eu pego aqui para x igual a menos 3, lá na função eu consigo um ponto. Vai ficar y igual a menos 3 menos 1 sobre menos 3 mais 1. Que vai ficar igual a menos 4 sobre menos 2, que dá 2. Então, eu tenho que essa função vai passar pelo ponto menos 3 e 2. Esse ponto menos 3 e 2 é um ponto da função que eu encontrei, que é o ponto justamente que faz a reta tangente à função ficar com inclinação igual a meio. Então, achando a equação da reta, vai ficar y menos, quadrado y do ponto que eu conheço, 2. A inclinação tem que ser meio, todo o trabalho foi feito para isso, vou ter retas com inclinação meio. Multiplica x meio quadrado de x no mesmo ponto. Menos 3 mais 3. Então vai ficar y menos 2, que multiplica meio de x mais 3 meios. Ou vai ficar y igual a meio de x. Passa esse tempo para cá, vai ficar 2. Tira o mínimo, vai ficar 7 meios. Então essa é a equação de uma reta que tangencia essa função e que tem uma inclinação igual a meio. A outra reta eu vou encontrar quando x for igual a 1. Para x igual a 1, lá na função, vai ficar y igual a 1 menos 1 sobre 1 mais 1, que é igual a 0, sobre 2, que é igual a 0. Então, um ponto pelo qual essa função passa é o ponto 1, 0. O ponto em que o x é 1 e o y é 0. Estou achando a minha equação da minha reta, vai ficar y, a quadrada y do ponto é 0, que é igual a inclinação, que tem que ser meio, que multiplica x meio quadrado de x no mesmo ponto. No caso aqui é 1. Então vai ficar y igual a meio de x menos meio. Essa é a equação da outra reta que tangencia essa função nesse ponto aí. O fato é que eu tinha então lá um gráfico em que eu tinha duas retas tangentes a elas que são paralelas a uma reta dada. Foi isso que a gente encontrou. Essas duas retas aqui, não sei se o gráfico é assim, mas são duas retas que estão tangentes a uma função dada, que são paralelas a uma reta dada que tinha inclinação igual a meio, igual a gente localizou. Então eu ia terminar a última aula com esse exemplo aí, que sumiu lá da edição. E para a gente fechar a aula sobre regra
do produto e regra do quociente. Que são duas regras a mais aí que a gente tem agora na mão para derivar a função sem passar por aqueles limites, sem passar por limite, pela definição de derivada. Mas aquele limite está sempre implícito aqui quando a gente está derivando. A gente está só usando técnicas para a gente poder derivar sem passar por ele, porque ele faz as questões ficarem muito mais complexas. Vamos dar sequência aí nas nossas técnicas de derivação, nossas regras de derivação. Vamos derivar agora as funções trigonométricas. Vamos encontrar quem são as derivadas das funções trigonométricas. Vamos derivar primeiro a função seno de x. Vamos começar por essa. Tem que lembrar que derivada de uma função é um limite, a gente não pode esquecer disso, com h indo para zero, do f do x mais h menos o f de x sobre h. É isso aqui que é a derivada da função. A derivada como uma função, a função que fornece as inclinações retas tangentes a essa função aqui em qualquer ponto. Bom, e se eu quero achar a derivada, eu tenho que aplicar esse limite, quando eu não tiver uma fórmula já pronta para fazer. Então vamos aplicar nesse caso aqui. Se o f de x é seno de x, a derivada dele vai ficar igual a limite com h tendendo a zero, do f de x mais h é essa função quando o lugar do x for x mais h. Então vai ficar seno de x mais h, troquei o x por x mais h, menos o f de x, que é a própria função, sobre h. Então é daqui que vai sair a derivada da função seno. Lá das identidades trigonométricas, tem uma que é soma de arcos, né? Essa é uma identidade muito usada, que é seno de a mais b, quando você tem lá assim, seno, não sei se vocês lembram dessa. Isso aqui fica seno a cosseno b, vezes seno b cosseno a, somado isso. Então aqui se eu tenho seno de x mais h, eu posso reescrever essa soma dentro do seno como seno do primeiro cosseno do segundo, seno A cosseno B, no caso aqui vai ser seno X cosseno H, ficou rabiscado, cosseno, mais seno A cosseno B, seno a última, seno H, cosseno X. Então esse termo aqui, ó, esse termo aqui fica simplesmente assim. É isso aqui. É seno X cosseno H mais seno H cosseno X. Esse menos seno já estava lá, menos seno de x sobre h. A gente só estendeu ali aquela soma de arcos para ficar daquela forma. Percebam que esse limite está envolvendo só h. Então, vou tentar aqui sair fora dos meus termos x. Vou reescrever ele assim. Eu vou escrever esse termo aqui perto. Vou mudar a ordem aqui da minha soma de subtração, que não faz diferença nenhuma no cálculo. Vai ficar seno x cosseno h, rabiscado que é cosseno. Vou escrever esse menos seno aqui, mais seno h cosseno x, tudo sobre h. Vou colocar o seno em evidência nesse termo aqui. Vai ficar limite com h tendendo a zero, seno de x que multiplica cosseno de h menos 1, mais, vou trocar de ordem essa multiplicação aqui, cosseno de x seno h sobre h. Isso, só coloquei em evidência o seno aqui, só troquei de ordem aqui o seno e cosseno. Vou dividir essa soma em duas. Então, limite com h tendendo a zero de seno x cosseno h menos 1 sobre h mais cosseno x seno h sobre h. Só separei essa soma aqui. Eu vou dividir esse limite em dois. Então vai ficar limite com h tendendo a zero de seno x cosseno h menos 1 sobre h mais limite com h tendendo a zero de cosseno x seno h sobre h. Percebam que o limite ele só está operando com o h. Né? Esse limite que ele altera esse h e esse aqui. Esse limite que altera esse h e esse aqui. Esse cosseno de x e esse seno de x, do ponto de vista do limite, ele não faz diferença nenhuma. Tanto faz estar dentro ou estar fora. O limite não vai alterar ele. Então, eu posso reescrever esse limite assim, como seno x, que multiplica limite com h tendendo a zero. O que sobrou lá? Cosseno de h menos 1 sobre h, mais
limite com h tendendo a zero. Na verdade, tem que tirar aquele cosseno lá de dentro. Vou tirar cosseno de x, escrevi ele aqui pequenininho, de seno h sobre h. Bom, eu vou passar aqui para essa outra folha, ficou embolado lá. Então a gente chega calculando aquele limite nessa expressão aqui, onde aqui a gente tem o limite fundamental trigonométrico, né, que vai dar 1. E esse limite que eu vou calcular separado, que ele demanda uma estratégia específica para ele. Se eu não me engano, a gente fez ele durante o curso lá de limites, no primeiro bloco do curso. A estratégia para esse limite aqui é você multiplicar para a expressão que poderia ser considerada a conjugada desse termo aqui de cima, em cima e embaixo. Usar aquele produto notável. Multiplica o cosseno de h mais 1 em cima e embaixo. Cosseno de h mais 1. Utilizando aqui então o produto notável, que vai ficar cosseno ao quadrado, é o quadrado desse menos o quadrado desse. Então vai ficar cosseno ao quadrado de h menos o quadrado de 1, que é 1, sobre h, que multiplica cosseno de h mais 1. Esse termo aqui, ó, a gente pode usar a identidade fundamental da trigonometria, que é aquela que diz que o seno ao quadrado, vou colocar de h para ficar igual aqui, mais o cosseno ao quadrado do mesmo h é igual a 1. Se a gente isola aqui para ficar igual a esse, eu vou passar esse 1 para cá e esse seno para cá. Então vai ficar cosseno ao quadrado de h menos 1 igual a menos seno ao quadrado de h, passando esse seno para cá. Ou seja, esse termo aqui eu posso escrever ele simplesmente como menos seno ao quadrado de h. Então vai ficar igual limite com h tendendo a zero de menos seno ao quadrado de h sobre h, que multiplica cosseno de h mais 1. Eu vou separar esse seno ao quadrado em dois senos, escrevendo assim, limite com h tendendo a zero de seno de h vezes menos seno de h, aí que se eu multiplicar fica seno de h ao quadrado de novo, sobre h, que multiplica cosseno de h mais 1. Vou separar esse produto em dois. Produto a gente pode fazer isso, né? Quadrado de h vai ficar seno de h sobre h, vou pegar esse primeiro pedaço aqui, vezes menos seno de h sobre cosseno de h mais 1. Ou posso escrever isso como dois limites, limite com h tendendo a zero, seno de h vezes h, vezes o limite de menos seno de h sobre cosseno de h mais 1. Aqui a gente consegue outro limite fundamental, a gente sabe que dá 1. E aqui eu posso substituir direto, então vai ficar 1 vezes seno de h, então vai ficar menos seno de zero, que dá 0, né? Sobre cosseno de 0 mais 1. Cosseno de 0 é 1, então vai ficar 1 vezes 0 sobre 1 mais 1, que vai ficar 0 sobre 2, que é 0. Então esse limite aqui dá 0. Desse modo, deixa eu voltar lá para outra folha. A gente volta no nosso limite da trigonometria do seno. Então esse aqui é o limite fundamental dá 1 e esse aqui dá 0, que vai zerar esse termo inteiro. O que sobra? Isso aqui zera, sobra esse cosseno de x que estava aqui dentro. Isso aqui dá simplesmente cosseno de x. Ou seja, a derivada da função seno é a função cosseno. Então é daqui que sai a derivada da função seno de x. Vamos praticar essa regra. Se eu quero, por exemplo, derivar ou diferenciar essa função aqui. Lembra de uma coisa, a regra do produto e regra do quociente, ela prevalece sobre qualquer outra. Inicialmente, você tem que olhar, se tem um produto e tem um quociente, você tem que aplicar a regra do produto e a regra do quociente. Depois que você vai preocupar com as outras regras que a gente vai aprender aqui. Então aqui eu tenho justamente um produto. Eu tenho esse termo aqui vezes esse. Então a derivada, usando a regra do produto, vai ficar a primeira, que é x3, vezes a derivada da segunda, depois eu faço, mais a segunda, vezes a derivada da primeira. Então só usei dessa linha para essa regra do produto. E agora sim eu vou poder derivar. E eu já tenho instrumentos agora para derivar isso aqui. A derivada do seno da cosseno. Derivada dessa função vai ficar igual a x3, derivada do seno é cosseno,
mais seno de x. Derivada do x3 é o quê? Eu passo o 3 multiplicando, mantenho o x, tiro uma unidade do expoente, que é igual a 2. Está aí derivada da função. Eu vou só arrumar ela aqui, que eu posso colocar em evidência. Posso colocar o x2 em evidência. Vai ficar x2 que multiplica x cosseno x mais 3 seno x. Essa é a derivada dessa função aqui. Então a gente tem aí mais uma função que a gente pode usar, a derivada, que é a função seno de x, cuja derivada é cosseno. Por um raciocínio análogo, pelo mesmo caminho, você usa o mesmo limite para a função cosseno, o caminho vai ser muito parecido. Inclusive as somas de arcos vão aparecer. Se você faz isso com a função cosseno, você conclui no final, não vou fazer essa demonstração que é análoga, você tem uma função que é igual a cosseno de x. Quando você deriva ela para aquele caminho do limite lá, você encontra que a derivada dessa função é menos seno de x, aparece um menos aqui. Então a função seno e cosseno tem essa relação entre si de derivação. Uma é a derivada da outra, com o detalhe que a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno de x. A gente pode usar mais essa regra aqui, que a derivada do cosseno é menos seno de x. Isso vai ser importante para a gente derivar, por exemplo, a função tangente. Se eu tenho a função tangente de x, eu agora consigo achar a derivada dela só com esses dois resultados. Por quê? Porque tangente de x, lá das identidades trigonométricas, nada mais é do que a divisão do seno pelo cosseno. Então, se eu quero derivar essa função, eu posso derivar isso aqui usando a regra do quociente. A derivada dessa função vai ficar igual a de baixo, vezes a derivada de cima, vou só montar aqui, menos a de cima, vezes a derivada de baixo, isso tudo sobre a de baixo ao quadrado. Foi de baixo, derivada de cima, menos a de cima, vezes a derivada de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Então, derivando agora, a gente consegue derivar esses dois parênteses com as duas regrinhas anteriores. A derivada vai ficar cosseno de x, derivada do seno, a gente viu que dá cosseno, trabalheira lá para a gente poder encontrar isso, menos seno de x, derivada do cosseno, fica menos seno, cuja demonstração é análoga. A gente vai aceitar como resultado. Isso aqui, cosseno ao quadrado de x. Então, vamos ver o que a gente tem. A derivada vai ficar igual a cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. É menos com menos fica mais. Seno vezes seno dá seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Em cima aqui a gente encontrou a identidade fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, a derivada da função fica igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. A gente podia usar ela assim, só que é pouco usual, né? Não é tabelado dessa forma, fica pouco prático de operar com a derivada da função tangente dessa forma. A gente normalmente faz isso aqui, ó. Eu posso colocar isso aqui tudo ao quadrado, né? Porque 1 ao quadrado dá 1, cosseno ao quadrado volta lá. E 1 sobre cosseno tem uma função, que é justamente o inverso do valor do cosseno, que é a secante ao quadrado de x. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. E todas as demais funções trigonométricas, você vai sair mais ou menos assim. Você escreve ela em função do seno e cosseno e vai ter alguma manipulação diferente que você vai encontrar quem é essa função. Então, não vou fazer de todas, não. Aqui a do seno, ela indica como que é feita do cosseno, a da tangente indica como que é feita das outras. E a gente precisa saber. Isso vai fazer tanto exercício que isso acaba sendo internalizado, quem são as derivadas das funções trigonométricas. A gente tem, então, que as derivadas das funções trigonométricas é demais, eu vou apresentar só o resultado aqui. A gente viu que a do seno, se eu tenho uma função seno de x, a derivada dela é cosseno de x. Se a minha função for cosseno de x, a derivada dela é menos seno de x. Se a minha função for tangente de x, a derivada vai ser secante ao quadrado, que a gente acabou de fazer. Secante ao quadrado de x. Se a derivada for secante de x, se a função for secante de x, pelo mesmo caminho lá parecido com o da tangente, você vai encontrar que a derivada dela
é secante de x vezes tangente de x. Você encontra esse resultado aqui. Se a função for cossecante de x, a derivada dela vai ficar igual a menos cossecante vezes a cotangente de x. E se a função for cotangente de x, a derivada dela fica menos cossecante ao quadrado. Menos cossecante ao quadrado. Então, são essas as funções básicas da trigonometria e suas derivadas. Perceba que elas têm uma sequência aqui que dá mais ou menos para a gente deduzir, né? Todas começam com C, cosseno, cossecante e cotangente, tem um menos. A derivada do cosseno é menos seno, da cossecante é menos cossecante vezes cotangente, da cotangente é menos cossecante ao quadrado. A da tangente é secante ao quadrado, a da cotangente é cossecante ao quadrado. A da secante é secante vezes tangente, a da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então tem mais ou menos uma lógica aí, pelo menos para memorizar. A gente vai fazer tanto esse tipo de derivada que isso vai internalizando à medida que for fazendo os exercícios aí. Então, dadas as funções trigonométricas, agora a gente consegue derivar elas por essas regrinhas aí. Vamos praticar isso em um exercício que eu quero achar justamente quem é a derivada dessa função aí. Então, lembrando, antes de mais nada, o fato de ter ali trigonometria não importa. O que importa inicialmente é que ele é uma divisão. E por ser uma divisão, quando eu vou derivar ela, eu tenho que, antes de mais nada, a regra que prevalece sobre qualquer outra, se tiver uma divisão, é a regra do quociente, que diz que a derivada da função vai ser a de baixo, independente de quem seja essa função, vezes a derivada da de cima, sempre nessa ordem, menos a de cima, vezes a derivada de baixo. Isso tudo sobre a de baixo ao quadrado. Então, ficou a de baixo vezes a derivada de cima, menos a de cima vezes a derivada de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Agora sim nós vamos derivar o que se pede, agora sim nós vamos precisar das derivadas das funções trigonométricas. Então a derivada da função vai ficar igual a 1 mais tangente de x vezes derivada secante, a gente acabou de ver que é secante vezes tangente, menos secante de x, derivada aqui, derivada do 1 dá zero, derivada da tangente fica secante ao quadrado. Isso tudo sobre derivada do 1 dá zero, porque a derivada constante é zero. 1 mais tangente ao quadrado, tangente de x ao quadrado. Bom, tá aí derivada da função. A gente acabou de derivar. Agora vamos só arrumar a resposta. Deixa eu ver se dá para colocar alguma coisa em evidência. Agora só colocou só secante em evidência, né? Tem secante aqui, tem secante aqui. Então vou colocar em evidência secante. Então, secante de x em evidência. Aqui vou distribuir essa tangente para dentro do parênteses. Vai ficar tangente de x mais tangente ao quadrado de x. Lembra de quanto tangente por 1, tangente. Essa secante ficou lá, ficou menos secante ao quadrado de x sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Lá das identidades trigonométricas, eu acho que dá para a gente melhorar isso aqui. A gente tem que a tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Então aqui a gente tem que, se eu passo esse termo para cá e esse para lá, eu tenho que a tangente ao quadrado de x menos a secante ao quadrado de x é igual a menos 1, né? Troquei esse termo de lugar. E aqui a gente tem justamente isso aqui, ó. Tangente ao quadrado, secante ao quadrado. Nem sempre dá para simplificar muito não, né? Identidade trigonométrica sempre dá para a gente poder, uma esperança de cortar algumas coisas, mas aqui não vai ficar tão simplificada não. A derivada vai ficar igual a secante de x, tangente de x, esse termo aqui vai virar simplesmente menos 1, sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Essa é a derivada dessa função aqui, em que a gente usou inicialmente a regra do quociente, não tinha nada a ver com função trigonométrica, é só um quociente, e aí quando a gente foi derivar, apareceu a trigonometria. O resto é simplificação. Se não lembrasse dessa identidade, a gente não tinha problema não, mas quando a gente for operar com a derivada, quanto mais simplificada ela tiver, melhor. Mais fácil fica para a gente operar com ela. Então essas aí são as derivadas das funções trigonométricas. Vamos fazer mais um exercício que envolve isso.
A gente está vendo um monte de regra de derivação, mas não pode esquecer o seguinte, que derivada tem um significado. Significado matemático, que ela me dá a inclinação da reta tangente, e físico, que ela me dá as taxas de variação instantânea. Então vamos usar um exemplo desse tipo aqui. Eu tenho a função tangente e quero encontrar a equação da reta tangente nesse ponto aí. A gente poderia até esboçar aqui o que a gente vai encontrar. A gente sabe fazer a função tangente. Ela é uma função que tem um monte de assíntotas. Dos múltiplos de π sobre 2. Uma função mais ou menos assim, que passa aqui no zero. Um monte de assíntota vertical. Onde aqui é π sobre 2. Aqui é 0. Aqui é π. Aqui vai ser menos π sobre 2. Bom, por aí vai. Eu quero encontrar a equação da reta tangente dessa função no ponto π sobre 4, está aqui no meio do caminho, e 1. É 45 graus, né? O π sobre 4 está aqui, e 1. Quero encontrar a equação dessa reta aqui, ó. Que tangencia aqui nesse ponto π sobre 4 e 1. Tá. Você não precisava saber, não. Você podia só fazer o cálculo. Só porque a gente pode visualizar a reta que a gente vai encontrar agora. Para eu encontrar a equação dessa reta, eu preciso derivar. E agora a gente sabe derivar a função tangente. Derivada da função tangente é secante ao quadrado de x. Isso aqui é a derivada da função. Vai fornecer retas tangentes, a inclinação de reta tangente da função em qualquer ponto. No caso que eu quero num ponto específico. Eu quero num ponto em que x é igual a π sobre 4. Esse aqui seria o valor de x, né? Para x igual a π sobre 4, radianos, né? Que lá no mundo dos graus seria 45 graus. A derivada vai ficar igual a secante ao quadrado de π sobre 4. Ou vai ficar secante de π sobre 4 ao quadrado, né? Aqui nas funções trigonométricas você pode escrever a potência aqui ou do lado de fora. Secante é o inverso do cosseno. Então, isso aqui está ficando 1 sobre cosseno de π sobre 4 elevado ao quadrado. Cosseno de 45 graus, naquela tabelinha lá dos arcos notáveis, a gente até consegue fazer raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Então vai ficar o inverso, né? Vai ficar com a saída de segundo por baixo invertida, vai ficar 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. Vai ficar igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. A inclinação dessa reta, a gente já estava esperando que fosse um número positivo, né? Porque a reta tangente aqui, ela é crescente. Tem inclinação 2. Sabendo a inclinação, a gente agora consegue encontrar a equação da reta. A equação da reta vai ficar y menos o quadrado da y do ponto que eu conheço, que no caso é 1. Inclinação, que a gente acabou de localizar, que multiplica x menos o quadrado de x no mesmo ponto, que é π sobre 4. Está aí a equação da reta. Deixa eu só melhorar ela aqui. Vai ficar igual a y menos 1 igual a 2x menos π sobre 2, multiplicando aqui. Passando esse 1 para lá, vai ficar y igual a 2x menos π sobre 2 mais 1. Você pode até fazer o decimal aqui, mas menos π sobre 2 mais 1 é um número. Então essa aqui é a equação da reta, que é tangente a função, no caso aqui tangente, nesse ponto π sobre 4 e 1. Bom, então aí temos agora uma boa gama de técnicas de derivação. Já viu função polinomial, exponencial com a base E, a regra do produto e a regra do quociente, aqui no caso a gente não precisou usar nenhuma delas, se não tinha nem produto nem quociente. E agora vem todas as funções trigonométricas elementares, seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante e secante. Dadas essas funções, você não precisa mais passar pelo limite. A técnica de derivação permite você derivar sem passar por aquele limite comprido do h indo para zero. Bom, é isso. Vamos agora ver a mais importante das técnicas de derivação, que é a regra da cadeia, que permite a gente derivar funções compostas. Até agora a gente só derivou funções simples. A gente não simples no sentido que ela era uma função única, ela não tinha uma função dentro da outra. Agora a gente vai derivar as funções compostas. O que é uma função composta? É uma função que está uma função dentro da outra. Perceba que eu posso pensar nessa função f de x aqui como uma função que tem um f e que dentro dele tem uma outra função, um g de x. Isso aqui é a função composta, é uma função dentro da outra. Desde que eu tivesse esse f igual, vou chamar aqui esse
esse g de x de uma variável qualquer. Por exemplo, u, seja u igual a g de x. Então, tem que o meu f de u seria a raiz desse u, onde esse u seria o g de x igual a x2 mais 1. Então, notem que quando eu faço, no lugar do esse x2, se eu pego aqui o f do x2 mais 1, a minha função vai ficar raiz, ao invés de ser o x2 mais 1. Então, o que eu tenho aqui é essa função x2 mais 1 dentro da função raiz de alguma coisa. Essa função aqui está dentro dessa função aqui. Essa função g de x está dentro dessa função f de um u qualquer. Então, quando eu tenho essa composição de funções, aí eu chamo de função composta. E a gente vai precisar aprender a decompor isso para poder fazer as derivadas de funções compostas. Perceba que eu tenho uma função mais externa, que é a função raiz de alguma coisa, que engloba essa função x2 que está lá dentro. Eu tenho uma função mais interna e uma função mais externa. E é importante a gente aprender a diferenciar isso, qual a função que está abarcando a outra que está lá dentro, para a gente poder usar a regra da cadeia. A regra da cadeia diz o seguinte, que se eu tenho uma função composta, se é uma função f de um g de x, então a derivada dela é a derivada do f do g de x, vezes a derivada da função que está lá dentro. Por isso que a gente precisa saber quem é a função que está mais interna, porque ela sempre vai aparecer derivada lá na minha regra da cadeia. Tem lá a demonstração da regra da cadeia também no livro do Stuart. Vamos fazer aqui algumas derivadas para a gente praticar essa regra. Vamos usar primeiro aqui passo a passo. Eu vou fazer, inicialmente a gente vai aprender a fazer passo a passo, depois a gente vai seguir mais direto na utilização da regra da cadeia. Vamos usar regras para a gente já fazer isso direto. Então, o primeiro passo aqui é identificar esses termos aqui nessa função, que a gente já fez anteriormente. Eu tenho aqui, posso chamar esse termo aqui de u, igual a g de x, de modo que essa função f de x, ela é um f, em que lá dentro tem uma função g de x. É isso que ela é. Quem é essa função f? A gente acabou de fazer isso. A função f, vou chamar aqui de, em vez de ser g de x, u, vai ficar igual a raiz desse u. Essa é a minha função mais externa possível. É um f de uma raiz de alguma coisa. E quem que é esse u? Esse u, por sua vez, ele também é uma função, que no caso aqui é x2 mais 1. Então, quando eu faço o f do g de x, quando eu troco esse u aqui pelo g de x, a minha função fica raiz do g de x. Eu troco o u por ele, onde ele é simplesmente x2 mais 1. Então, a gente já identificou aqui quem é a função mais externa e quem é a função mais interna. Como é que eu vou derivar isso? Eu preciso encontrar a derivada do f de g de x. Preciso achar a derivada dessa função aqui. Derivada dessa função, aqui, como eu tenho um f, ela é raiz de u, então eu tenho aqui que a minha função, o f de u, é igual a esse u elevado a meio. Se eu vou derivar um termo desse, a derivada fica, passo meio multiplicando, passo meio multiplicando, fica u elevado a meio menos 1, que dá menos meio. Então, encontrei aqui o meu primeiro termo. Ainda não está igual, por quê? Porque eu não tenho o f do g de x, eu tenho só o f de u. Eu posso escrever ele aqui, ó. Vai ficar um f do g de x, que é igual a meio. Ao invés de ser u, vou escrever o g de x. Eu posso escrever o g de x, eu posso escrever já o termo direto. Vou escrever o termo direto, que é x2 mais 1, elevado a menos meio. Então, a gente encontrou o primeiro termo. Aliás, eu esqueci de colocar a derivada aqui. Derivada. A gente encontrou o primeiro termo da nossa regra da cadeia, que é a derivada da função que está mais externa possível. Agora vamos derivar quem está lá dentro. Se o g de x é x2 mais 1, o g' de x é igual a 2x. Encontramos agora os dois termos, esse e esse. Quem que é a nossa derivada da função, então? A derivada da função original lá é esse termo aqui, que é meio de x mais 1, x2 mais 1, elevado a menos meio, vezes esse termo aqui, 2x.
Está aí derivada da função. Normalmente a gente pode simplificar ela aqui. Posso contar esse 2 com esse 2. Posso até passar esse termo para baixo. Escrito aqui de forma simplificada. Isso ficaria f' de x igual, passando para baixo, aqui em cima ficou só x, sobre esse termo aqui elevado a meio lá embaixo, posso escrever ele dentro da raiz. Raiz de x2 mais 1. Então essa aqui é a derivada dessa função aqui. O desafio é você encontrar quem é a função que está mais externa e quem é a função que está mais interna. Você sempre começa a derivar da casca para o miolo, né? Da mais externa para mais interna, até chegar aqui. Vamos fazer mais uma. Vou fazer essa aí. Vamos fazer uma que envolve raiz. Mesmo caminho. Identificar que a função está mais externa. Percebem que o que está mais externo aqui é esse, alguma coisa elevada a 100? Que está abarcando aquela função que está lá dentro, x3. A função x3 menos 1, ela está dentro dessa função alguma coisa elevada a 100. É a função mais interna desse exercício aí. Bom, então vamos decompor aqui a nossa função. Então eu tenho que a minha função f de x vai ser igual a um f de um g de x. Isso que eu tenho que enxergar. Quem que é a função que está por dentro e quem tem a função por fora. Então eu tenho aqui um f. Vou escrever um u no lugar do g de x, seja u igual a g de x. Quando ficar o f de g de x, vai ficar f de u igual. A função que está mais externa é alguma coisa, o que está aqui é elevado a 100. No caso aqui vai ser esse u. E quem que é esse u? Esse u aqui é o meu g de x igual ao que está lá dentro, x3 menos 1. Percebem quando eu faço o f de g de x, quando eu coloco no lugar do u o x3 menos 1, e troco então por x3 menos 1, vai ficar x3 menos 1 elevado a 100, que é justamente a função. Então tem essa função mais externa, e lá dentro eu tenho outra função, que é essa função mais interna. Como é que eu vou derivar? Bom, primeiro eu derivo essa expressão aqui, em u, depois eu volto ela para x. Vai ficar o f' de u. Como é que eu derivo um termo desse? Uma variável elevada a 100. Eu passo 100 multiplicando, mantenho a minha expressão e tiro uma unidade do expoente. Vai ficar 99. Imagina a gente fazer isso aqui com limite, um limite elevado a 100. Fica impossível de fazer com limite com hzinho para zero. E aí eu troco o meu u pelo g de x. Ao invés de u, vou escrever g de x. Que vai ficar igual a 100. Ao invés do u, vou escrever o g de x. Posso escrever o g de x e depois trocar, ou já posso escrever quem é ele direto. Que é x3 mais x3 menos 1 elevado a 99. Então, o primeiro termo da regra da cadeia eu consegui, que é o f' de g de x. O segundo termo, vou derivar a partir daqui, que vai ser o g' de x, que é 3x2, derivada menos 1 dá zero. Então, a derivada da função lá do início vai ser igual a esse termo vezes esse. Vai ficar 100, x3 menos 1 elevado a 99, vezes 3x2. Eu posso escrever isso aqui de outra forma. Vai ficar 300, x2, x3 menos 1 elevado a 99. Aqui é a derivada da função. Percebem que dá para a gente inferir uma regrinha sem passar por todos esses caminhos de decomposição da função? Olha o que aconteceu. Quando era aquela anterior, que era a raiz de x2 mais 1, olha o que apareceu na derivada quando a gente juntou ela. Ficou o x2 mais 1 com o meio do lado de cá, elevado a menos meio. Percebam que o x2 mais 1 é isso aqui, né? x2 mais 1 elevado a meio. Olha como é que ficou a derivada. Apareceu esse meio aqui, a função permaneceu, tirei o 1 dessa potência e ficou igual a menos 1. E aqui do lado de fora apareceu a derivada do que estava aqui dentro. Olha o que está acontecendo aqui também. Eu tenho aqui x3 menos 1 elevado a 100. Olha o que aconteceu na derivada. Apareceu o 100 aqui. O x3 menos 1 permaneceu intacto. Tirei uma unidade do expoente e apareceu multiplicado aqui quem? A derivada da função que estava lá dentro, que no caso é 3x2.
Percebe que a gente tem uma regra geral aqui, que você pode fazer isso decompondo passo a passo, mas você pode aplicar ela direto. Se você tem uma função, elevada a um número, você tem uma função elevada a um número, quando você vai derivar isso, a derivada fica, eu passo o número multiplicando, mantenho a minha função intacta, tiro uma unidade do expoente e multiplico pela derivada da função que estava lá dentro. Olha o que aconteceu com aquela que a gente tinha, que era x3 menos 1 elevado a 100. Quando eu derivei isso aqui, o que aconteceu? Apareceu 100, que vai ficar o x3 menos 1 elevado a 99, vezes a derivada da função que estava lá dentro, que é 3x2. Foi isso que apareceu quando a gente derivou. A gente pode tomar, foi isso que apareceu quando a gente derivou. A gente pode tomar essa regra aqui como uma regra geral, para sempre aplicar. Quando eu tenho quando não é só x, é x2, não é alguma coisa, uma coisa mais complexa, é elevado a um número, um expoente numérico, você passa o número multiplicando, mantém a função sem alterar, tira uma unidade do expoente e multiplica pela derivada da função que estava lá dentro. E aí você aplicou a regra da cadeia para derivar essa função. Ah, mas se tivesse só x, ia dar a mesma coisa. Olha como é que é essa regra geral. Se fosse assim, x elevado a 5. Como é que eu derivaria isso aqui? Vou aplicar essa regra. Vou passar o 5 multiplicando. Vou manter o que está aqui dentro intacto. Vou tirar uma unidade do expoente, vai ficar 5 menos 1, 4. Vezes derivado do que está aqui dentro, que é 1. Que é justamente 5x4. Então essa regra que a gente usa para derivar esse tema aqui também vale para esse. Só que nesse caso aqui é obrigatório ser feito dessa forma. Você percebeu que o termo aqui dentro está mais complexo do que só um x, tem que fazer isso. Passo o n, mantém a função, tira uma unidade, derivado do que está lá dentro. Isso nos permite derivar funções muito complexas, como por exemplo essa aí. Aqui eu poderia, nessa quociente aí, aplicar a regra do quociente, fazer a de baixo, vezes a derivada de cima, vezes a de cima, vezes a derivada de baixo, sobre de baixo ao quadrado. Sai do mesmo jeito. Só que fica pouco prático. Eu vou preferir aqui mexer na função um pouco antes de aplicar a regra derivada. Como é que eu vou mexer nela? Eu posso pensar que isso aqui é igual a 1 sobre... Aqui a raiz cúbica vai ficar x2 mais x mais 1 elevado a 1/3. Isso aqui é raiz cúbica. Ou posso pensar que a minha função, para eu passar esse negócio lá para cima, vai ficar x2 mais x mais 1 elevado a menos 1/3. Só inverter, menos 1/3. Só invertir ali o sinal, que inverte também o sentido da divisão. E nessa forma aqui, eu tenho justamente algo assim, ó. Uma função elevada a um número. No caso aqui eu tenho x2 mais x mais 1 elevado a menos 1/3. Como é que eu vou derivar isso usando aquela regra ali que a gente acabou de ver? A derivada disso aqui vai ficar igual. Passo menos 1/3 multiplicando. Mantenho o termo que está lá na base intacto, sem alterar. Tiro uma unidade do expoente, vai ficar menos 1/3. Menos 1 vai ficar 3, menos 1, menos 3, vai ficar menos 4/3. Vai ficar menos 4/3. E multiplico pela derivada da função que está aqui dentro. E no caso, a derivada do x2 é 2x. A derivada do x é 1. A derivada do 1 dá 0. Então está aí derivada a função. Eu só passei a potência multiplicando, mantive a função, tirei uma unidade no expoente, multipliquei pela derivada de quem estava lá dentro. Porque a função mais externa nesse caso aqui era esse termo aqui elevado a menos 1/3. A mais interna era essa. A gente chega na mais interna e para. Está aí derivada a função, posso arrumar aqui a resposta. Para ficar mais fácil de praticar ela, vou deixar esse termo aqui em cima. Aqui tem um menos, então vamos jogar esse menos aqui, menos x menos 1. Vou passar esse termo lá para baixo, vai ficar 3 que multiplica x2 mais x mais 1 elevado a 4/3. Quando você passa lá para baixo, você troca o sinal da potência. Poderia deixar a minha derivada assim. Ok? Então a gente tem aí mais uma regra, usando a regra da cadeia. Sempre que a gente tem uma função elevada a um número, passa o número, mantém a função, tira uma unidade, multiplica pela derivada que estava lá dentro. Nunca pode esquecer desse passo de multiplicar a derivada que estava lá dentro, porque esse é o passo que compõe a regra da cadeia, que é esse passo aqui. Então é mais ou menos isso. Você fica a derivada da função composta vezes a derivada da função que estava mais interna lá. Vamos ver esse. Esse aí tem duas expressões como essa que eu acabei de falar.
No entanto, antes de ter regra da cadeia, antes de ter função elevada a número, antes de ter qualquer coisa, tem um produto. Como a gente falei aqui um monte de vezes, se tem produto, tem que aplicar a regra do produto. O derivado dessa função vai ficar igual à primeira, sem alterar, vezes a derivada da segunda, mais a segunda, vezes a derivada da primeira. Então, montei aqui simplesmente a minha expressão pela regra do produto. Eu tinha um produto. Agora sim que eu vou me preocupar em o que eu tenho que derivar. Vou ter que derivar esses dois termos. E percebam que os dois termos são justamente isso. É uma função elevada a um número. Que a gente já tem uma regrinha aqui. Derivada da função vai ficar igual a 2x mais 1 elevado a 5. Aqui eu tenho uma função elevada a 4. Eu passo o 4 multiplicando. Mantenho a minha expressão intacta. Tiro uma unidade do expoente e multiplico pela derivada do que está aqui dentro. Vou até deixar indicado que depois eu derivo. Multiplico pela derivada do que está ali dentro. A próxima linha eu derivo o que está lá dentro. Então, passei o 4, mantive a função, tirei uma unidade. Vou multiplicar pela derivada que está lá dentro, que ainda vou fazer. Mais, aqui vai ficar x3 menos x mais 1. Passo 5 multiplicando, mantenho a função, tiro uma unidade expoente e multiplico pela derivada de quem está lá na base. Então é isso aí. Então percebe só gerando uma cadeia de derivados. Por isso chama regra da cadeia. Então finalizando aqui a nossa derivada, vai ficar 2x mais 1 elevado a 5 vezes 4. x3 menos x mais 1 elevado ao cubo. Agora eu vou derivar esse termo aqui. Que vai ficar 3x2, né? Passo 3, tiro uma unidade, menos 1. Derivada 1 dá 0. x3 menos x mais 1 elevado a 4 vezes 5. 2x mais 1 elevado a 4. Derivada de 1 dá 0, derivada de 2x dá 2. Tá aí, terminamos de derivar. Imagina fazer isso aqui com limite. Né? É impossível fazer isso algebricamente, né? Porque limite com h, x mais h, menos o f de x sobre h com h indo a 0. Ficaria gigantesco, né? Com essas regras práticas a gente consegue saltar o limite, apesar dele estar implícito aqui nessa operação. Melhorar a nossa função aqui, de vez em quando colocar termos em evidência. Esse termo aqui aparece aqui, beleza. Esse termo aqui aparece aqui. Aqui ele aparece a quarta, então ele vai ficar lá. Aqui ele aparece ao cubo, então ele vai ficar lá. Números 2, 5, 4. Vou colocar esse 2 em evidência. Então, a derivada da função vai ficar igual. Vou colocar o 2. Esse termo aqui, 2x mais 1 elevado a 4. Que multiplica x3 menos x mais 1 elevado ao cubo. E aí, o que vai sobrar lá dentro? Isso aqui está elevado a 4, vai ficar um desse lá dentro. Vai ficar 2x mais 1. Se eu coloquei o 2 em evidência, vai ficar um 2 lá dentro. Esse termo ao cubo já está todo lá, vezes esse. 3x2 menos 1, beleza. Mais, opa, fechei o colchete aqui. Mais, esse termo aqui ficou 3 lá, então vai ficar um dele aqui. x3 menos x mais 1, elevado a 1, vezes 5, vezes esse termo que já estava lá. Então, beleza. Então, f' de x vai ficar igual a 2, 2x mais 1, x3 menos 1 mais 1, elevado ao cubo, que multiplica... Não dá para fazer muita coisa não, né? Tem que distribuir esses parênteses, vou deixar assim mesmo. 2x mais 1, que multiplica 3x2 menos 1, mais 5x3 menos x mais 1. Vou deixar assim, por distribuir os parênteses, ver se dá para colocar alguma coisa. Mais evidência, eu acho que não vai dar mais nada não. Essa aqui seria a derivada da função. O fato principal aqui é o seguinte, a gente usou a regra do produto, que tinha um produto primeiro, depois usou a regra da cadeia duas vezes, para esse termo aqui e para esse termo aqui. Essa regra prática que a gente acabou de ver para derivar essas expressões que eu tenho a função elevada a um número. Percebam que essa regra, ela permite você transformar agora qualquer quociente em produto e usar a regra do produto se não quiser usar a regra do quociente. Às vezes é conveniente fazer isso.
Vamos fazer mais um. Ele, seno ao cubo de x. Tem que pensar, tem que lembrar que isso aqui significa, escrever esse cubo aqui significa que é seno de x ao cubo. E observem que apesar de não ter lá dentro uma função polinomial, o que eu tenho aqui é a função ao cubo englobando essa função seno, que está lá dentro da função. A mais interna aqui é a função seno. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a regra da cadeia aqui, lembrando disso. A derivada aqui vai ficar passo 3 multiplicando, não importa se é trigonometria. O que está mais externo é essa função ao cubo, ela que vai ser mudada. Passo 3 multiplicando, não altero aqui a minha expressão que está lá dentro. Tiro uma unidade do expoente e multiplico pela derivada da função que está lá dentro. Só usamos aquela regrinha para no caso aqui que tem o seno. Então a derivada vai ficar igual a 3, vou escrever esse quadrado aqui que é mais prático. Seno ao quadrado vezes derivada do seno é cosseno. Está aí derivada da função. Então o fato de ter uma trigonometria lá não altera a expressão. Se é a que está mais externa, é algo elevado ao cubo. Então tem uma função, que por acaso aqui é uma trigonométrica, é elevada ao cubo. A regra para derivar é sempre isso. Passo a potência, mantenho a função, tiro uma unidade, derivada do que estava lá dentro. O que mudaria se ao invés de eu ter seno ao cubo de x, eu tivesse isso aqui, ó. Então são notações muito fáceis de serem confundidas, né? Seno de x ao cubo, a gente já viu que é isso aqui, ó. É seno ao cubo aqui é seno de x ao cubo. Nesse caso aqui, quem está ao cubo é só o x, é seno, e lá dentro do seno tem o x ao cubo. Então tem essas duas diferenças aqui. E para derivar isso vai ser algo completamente diferente. Essas duas expressões aqui para serem derivadas são caminhos completamente diferentes. A regra que a gente viu é para isso, quando eu tenho função elevada a um número. Nesse caso aqui, uma função elevada a um número. Para esse caso que a gente não tem regra ainda. Vamos ver agora. Vamos derivar essa seno ao cubo de x. E vamos decompor ela como uma função composta. Vamos pensar que eu tenho um f de x igual a um f de um g de x. Eu tenho que pensar isso. Quem é a função que está mais externa, quem é a função que está mais interna. Percebem que nessa aqui, a função que está mais externa, que está englobando a seno, é essa alguma coisa ao cubo. Nessa aqui não. A que está mais externa é a seno. E lá dentro da função seno tem um x3. Então muda, né? Quem está dentro da função seno é a x3. Esse aqui, quem está dentro da função alguma coisa ao cubo é o seno. Então vamos pensar nisso. Então eu tenho aqui um f. Eu tenho aqui um f. Vou pensar aqui que esse g de x é um u. Então eu tenho um f de u. Em que a minha função mais externa, eu tenho que lembrar que isso aqui é seno de x ao cubo. A minha função mais externa é seno de alguma coisa. Então, esse aqui é igual a seno de alguma coisa que eu vou chamar de u. Então essa é a minha função que está por fora. Quem está lá dentro, quem é esse u? É uma funçãozinha, é o g de x. Nesse caso aqui é o x3. Então, quando eu componho o f de g de x, quando no lugar desse u aqui eu coloco x3, é como se eu trocasse aqui de x3 também. Então, a função é seno de x3, exatamente aquela. Ou seja, é uma função composta. Para eu derivar usando a regra da cadeia passo a passo, tem que derivar esse termo aqui. Se a função é seno de u, a derivada dela, a gente sabe fazer. É cosseno de u. Essa é a derivada daquela função, porque a derivada do seno é cosseno. Agora eu vou trocar o por g de x, vai ficar o f', ao invés de ser u, g de x, vai ficar cosseno do g de x. Podia escrever aqui cosseno de g de x depois de trocar, mas eu vou escrever direto, porque eu sei quem é o g de x. O g de x é x3. Isso aqui vai ser igual a cosseno de x3. Então conseguimos o nosso primeiro termo aqui da regra da cadeia, o f' de g de x. E preciso agora do g' de x, a derivada de quem estava lá dentro. Tem aqui o g' de x, vai ser a derivada disso aqui, que é 3x2. E a minha derivada final vai ser esse termo, que é cosseno de x3, vezes a derivada desse termo aqui, que ficou 3x2. Perceberam o que aconteceu aqui em termos de regra? Quando a função apareceu dentro da função seno, a função mais externa da função seno, olha o que apareceu. Apareceu
a derivada dela, que é o cosseno, da expressão que estava lá dentro sem ser alterada, vezes quem? Vezes a derivada de quem estava lá dentro. Então, a gente pode usar essa regra também para fazer essa derivada sem passar por todos esses passos. Então, se eu tenho aqui algo do tipo seno de um x3, a função mais externa é o seno, quando eu derivo isso, você pode pegar uma regra. Vai ficar a derivada dessa função aqui, a derivada do seno é cosseno, da função sem alterar, vezes a derivada de quem está lá dentro. A derivada de quem está lá dentro é x3, vai ficar 3x2. E já fazer isso direto. Então, se eu tenho um seno de uma função, se dentro do seno aparece uma função, se é uma função composta que o seno é a parte mais externa da função, se eu derivo isso, isso fica o cosseno da função, sem alterar nada lá dentro da função, vezes a derivada da função que estava lá dentro. Já posso fazer isso direto. E se eu faço aquela decomposição, passo a passo, para qualquer função trigonométrica, o que vai aparecer é o seguinte: se fosse cosseno de uma função, a derivada dela ficaria a derivada do cosseno, que é menos seno, a gente viu na tabelinha anterior, da função sem alterar, vezes a derivada de quem estava lá dentro, de linha de x. Então a gente tem aqui formas de derivar funções compostas com as trigonométricas. Você percebe que a sua função trigonométrica está mais externa, essa vai ser a regrinha. Cosseno de uma função, a derivada é menos seno, que é a derivada do cosseno, da função sem alterar, vezes a derivada da função que estava lá dentro. Se for tangente, ao invés de ser só tangente de x, se for tangente de uma funçãozinha, de algo mais complexo do que só x. Isso aqui vai ficar a derivada tangente, lá na tabela anterior, é secante ao quadrado, da função sem alterar. Sabe então a regrinha? Vezes a derivada de quem estava lá dentro. Se for secante, secante de g de x. Lá dentro da secante tem uma função. Se eu derivo isso, a derivada secante é secante vezes tangente. Então vai ficar secante do g de x vezes tangente do g de x vezes a derivada da função que estava lá dentro. Se for cossecante de uma função, a derivada disso vai ficar igual a menos cossecante vezes cotangente. Então vai ficar menos cossecante da função sem alterar nada, vezes cotangente da função sem alterar nada, vezes a derivada da função que estava lá dentro, de linha de x. E se for, qual que está faltando? Cotangente de uma função. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Vai ficar menos cossecante ao quadrado da função vezes a derivada da função que está lá dentro. Então essa regrinha aí é só uma extensão das regras das funções trigonométricas que a gente acabou de ver, para o fato da função ser uma função composta. Você tem uma função dentro da função trigonométrica. Então você pode usar a regra da cadeia sem fazer aquela decomposição passo a passo, usando essas regras direto, de forma direta. Vou fazer um exemplo. Tem essa aí. Secante, ao invés de ser só, se fosse só secante de x, a derivada era secante vezes tangente. Secante de x vezes tangente de x. Mas como é secante de uma função, dentro da função secante, tem o x3x4 menos x2. Então vou ter que usar a regra da cadeia. Se a função for composta, tem que ter regra da cadeia. Então a derivada dessa função vai ficar, a derivada secante é secante vezes tangente. Então vai ficar secante da função sem alterar nada, vezes tangente da função sem alterar nada, vezes a derivada da função que estava lá dentro. Tem que aparecer sempre a derivada de quem estava mais lá dentro, que estava mais interno. Então vai ficar secante de 3x4 menos x2, vezes tangente de 3x4 menos x2, vezes a derivada desse termo aqui, que é passo 4 multiplicando, vai ficar 12x3 menos 2x. Está aqui a derivada da função.
Então, quando eu tenho uma função trigonométrica de uma função, quando eu tenho uma funçãozinha dentro da função trigonométrica, tem que usar sempre isso. Aí vai ser a derivada da função que está aqui, no caso aqui secante vezes tangente, vezes a derivada da função que estava lá dentro, mais interna na função. E agora, se eu tenho uma exponencial, ao invés de ter só um e de x, eu tenho um e de uma coisa mais complexa, no caso aqui de x3 menos 2x. Vamos pensar. Eu tenho aqui uma função dentro de uma função. Será que a gente já consegue inferir a regra? Eu tenho aqui um f de u. Eu tenho um f de u igual a um e elevado a u. Elevado a u. Sendo esse u não uma variável independente, mas ela é uma variável que depende do x. x3 menos 2x. Percebe que eu tenho uma função dentro da função trigonométrica, a função trigonométrica, a função exponencial. A função exponencial é a que está mais externa nela. Tem uma função x3 menos 2x dentro da função exponencial. Então, se eu derivo esses termos aqui, olha como é que vai ficar. A gente vai perceber a regra geral agora. Ó. Derivada aqui, derivada da função e elevado a u, ou elevado a x, vai ser ele mesmo, né? Esse aqui vai ficar o próprio e elevado a u. Como é que eu posso trocar aqui por g de x? Que vai ficar igual a e elevado, ao invés de ser g de x, vou escrever x3 menos 2x. E a derivada do g de x, eu esqueci de escrever o g de x aqui. U igual a g de x, o g' de x, vai ser derivada desse termo, que é 3x2 menos 2. Então, quando eu vou juntar essas multiplicações aqui, o f' de g de x com o g' de x, a derivada da função, lá do início, ficou esse termo, que é o e elevado a x3 menos 2x, vezes esse termo aqui, que é 3x2 menos 2. Olha o que aconteceu. A função era e elevado a x3 menos 2x, a derivada ficou igual a quem? Ficou ele mesmo, e elevado a x3 menos 2x, vezes a derivada da função que estava lá dentro da função exponencial. Então essa vai ser uma regrinha. Se eu tenho um e elevado não a só x, mas elevado a uma função, a derivada dele vai ser o próprio e elevado à função sem alterar nada, vezes a derivada da função que está lá na potência. Então essa aqui é uma outra regrinha geral para a gente usar a regra da cadeia para derivar funções compostas que envolvem exponencial. Ok? Um monte de regra aí para a gente poder fazer. Vou deixar uma lista de exercício boa lá para poder praticar isso. Isso tem que ficar no automático. Isso aqui é a tabuada do cálculo. Dada a função tem que saber derivar. Toda função tem uma derivada. Vamos fazer uma última aí para praticar. Uma que envolve tudo que a gente viu até agora. Ou quase tudo. Eu tenho uma função bem complexa. Seria impossível de fazer pelo limite. No entanto, como a gente está municiado aí dessas regras de derivação, vai ser uma função que a gente vai conseguir fazer. Primeira coisa que tem que observar, tem um produto. E essa regra vale sempre. Viu um produto, aplique a regra do produto. Viu um quociente, aplique a regra do quociente. Depois você se preocupa com o tipo de função que está lá dentro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para achar a minha derivada é aplicar a regra do produto. Vai ficar a primeira vezes a derivada da segunda mais a segunda vezes a derivada da primeira. Eu só apliquei regra do produto daqui para cá. Só a regra do produto. E agora, quando eu for derivar esses termos que estão pedindo aí, se você faz passo a passo, você percebe a cadeia de derivadas e você vai no passo seguro. Até você estar seguro de fazer as coisas mais diretas, é bom ir fazendo passo a passo. Quando eu vou derivar essas funções, vai aparecer aqueles casos anteriores. Então, vamos derivar. Então, a derivada da função vai ficar igual a x2 mais 1 ao cubo, isso aqui não altera nada, vezes a derivada do e elevado a uma função, que é a regra que a gente acabou de ver. É elevado a uma função. Fica aqui o próprio e elevado a função sem alterar nada, vezes a derivada de quem está lá na potência. Então, vai ficar o próprio e elevado a seno ao quadrado de x5, vezes a derivada de quem está lá na potência,
que é seno ao quadrado de x5 derivada. Então só aplicamos a regra da cadeia para esse caso aqui, e elevado a uma função. Depois a gente faz isso. Mais o e elevado a seno ao quadrado de x5 vezes derivado desse termo aqui. O que apareceu nesse termo aqui? Foi a primeira regra que a gente viu. Uma função elevada a um número. Eu passo 3 multiplicando, mantenho a função intacta, sem alterar, tiro uma unidade do expoente, multiplico pela derivada de quem está lá dentro. x2 mais 1, derivada. Percebe? Estendendo aqui a nossa cadeia de derivadas. A gente está saindo sempre da mais externa para mais interna. A derivada da função vai ficar igual a x2 mais 1 ao cubo vezes e elevado a seno ao quadrado de x5 vezes. Esse seno ao quadrado de x5, a gente tem que perceber o seguinte. Isso aqui, esse quadrado aqui, tanto faz escrever aqui quanto escrever do lado de fora. Isso é como se fosse seno de x5 ao quadrado. Eu não estou derivando, estou só escrevendo essa potência que pode ser escrita aqui ou pode ser escrita aqui fora, ou aqui dentro ou aqui fora. Então o que eu estou derivando aqui não é um seno ainda. O que eu estou derivando é alguma coisa ao quadrado. A função que está mais externa é a função alguma coisa ao quadrado. Depois eu faço ela. Que vai ficar e elevado a seno ao quadrado de x5, que multiplica 3x2 mais 1 ao quadrado. Agora eu vou derivar isso aqui. Derivada do x2 é 2x, do 1 dá 0, então 2x. Vamos lá. Fica grande, mas se você segue os caminhos certinhos, você chega no final. É elevado a seno ao quadrado de x5 vezes. Então eu tenho aqui uma função elevada a um número, é igual esse aqui. Só que nesse caso que era x2 mais 1, nesse caso aqui é esse seno que está lá dentro elevado ao quadrado. Então eu vou passar o 2 multiplicando. Vou manter a função sem alterar. Vou tirar uma unidade no expoente, vou até escrever aqui o 1. Vou multiplicar pela derivada da função que estava lá dentro. No caso aqui vai ser seno de x5. Então passei o 2 multiplicando, mantive a função, tirei uma unidade, multipliquei pela derivada da função que estava lá dentro. Mais é de seno ao quadrado de x5. Vou multiplicar isso aqui, vai ficar 6x, x2 mais 1 ao quadrado. O que falta? Já chegamos no núcleo? Não, ainda tem essa aqui. Então vai ficar y' igual a x2 mais 1 ao cubo e elevado a seno ao quadrado de x5 vezes 2 vezes seno de x5 vezes. Agora vamos ver o que tem para derivar. Eu tenho o seno de uma função. É aquele segunda regra que a gente viu. O seno de x5, a derivada vai ficar a derivada do seno, que é cosseno. Mantenha o x5 sem alterar. E multiplique pela derivada da função que estava lá dentro. Chegamos aqui no núcleo da nossa função. Ó. A gente saiu da função mais externa e foi chegando até chegar nesse x5. A gente saiu dessa função aqui, foi até chegar no x5, que era a função mais interna que estava lá dentro do seno. Então vai ficar derivada do seno é cosseno. O x5 mantém igual, derivada da função que estava lá dentro. Mas, esse aqui já terminou de derivar aquele termo de lá. Seno ao quadrado de x5, 6x, x2 mais 1 ao quadrado. E a gente vai fazer a última derivada agora. A última derivada vai ficar igual a x2 mais 1 ao cubo. É seno de x2, x5, vezes 2. Seno de x5 elevado a 1, vou tirar esse parêntese. Vezes cosseno de x5. Derivadas aqui vai ficar 5x4. Passo 5, tiro uma unidade do expoente. Acabamos a derivada. Isso. Acabamos de fazer a derivada. Seguindo passo a passo a regra da cadeia. Vou só deixar essa equação de uma forma mais amigável aqui. Bom. O que a gente tem? Vamos ver o que dá para colocar em evidência aqui. Tem os números que apareceram. Aqui tem um 5, aqui tem um 2, um 5, um 6. Então, dá para colocar esse 2 em evidência, né? Aqui é 2 vezes 3. x2 mais 1 ao quadrado. Né? Dá para colocar. Ele aparece aqui também. O seno, o e elevado a seno. Tem aqui, tem aqui. Quem mais que tem? Só eles, né?
O x, tem um aqui, dá para tirar daqui. Tá, vamos colocar em evidência. O número é 2x. Desse lado aqui tem x? Tem. x2 mais 1 elevado ao quadrado. Vou colocar isso aqui sempre com uma potência menor. E mais o e elevado a seno ao quadrado de x5. Isso que multiplica. Esse termo aqui já tem 2 lá, vai ficar só 1. x2 mais 1 elevado a 1. Esse 2 já está. Seno de x5. Cosseno de x5. A gente já colocou um x lá, então vai ficar 5x3 mais, esse termo já está lá, coloquei o 2, então aqui vai ficar 3, já coloquei o x, já está lá, e já coloquei esse termo aqui, então mais 3. Tá aí, só arrumar aqui a resposta, para ficar mais como habitual. A gente coloca, então a regra precisa, melhor forma não. Eu vou colocar esse 5x3 para ele não confundir, não parecer que ele está dentro do cosseno. Sempre gosto de escrever as funções aqui. x2 mais 1, até podia multiplicar ele aqui para dentro. Seno de x5, cosseno de x5 mais 3. Eu não esqueci de nenhum termo, é isso aí. Não esqueci, não, ele está aqui. Aqui o quadrado. Então essa aqui seria a derivada dessa expressão. Então, uma expressão vai aparecer só para você derivar, né? Porque para você ter algo que vai ser assim, que você precisa achar as inclinações de retas tangentes, né? É algo muito complexo. Pode aparecer, mas não com muita frequência. Bom, então são essas aí as regras de derivação que a gente viu até agora. Se tiver função composta, tem que usar a regra da cadeia. Tem que aprender a perceber quem essa função está mais externa, quem essa função está mais interna, para você ir desencadeando as derivadas até chegar na função que está lá no núcleo. Vai ter um monte de exercício lá sobre isso, vale a pena pegar firme igual nessa parte, que essa é a parte técnica do cálculo. Antes da gente começar a usar a derivada para alguma coisa, tem que aprender a derivar. E ainda faltam algumas técnicas de derivação que a gente vai ver nas próximas aulas.